Olá, graça e paz, boa noite. Que bom ter você conosco aqui em mais uma live. Nós temos o hábito de fazer live de 15 em 15 dias. Nós chamamos esta live de Live Dia D e eu creio que hoje será uma live muito especial. Até porque nós colocamos ali no Instagram, você que nos acompanha, jovens marcados para morrer. Antes da gente começar a falar um pouco desse assunto, esse assunto é curioso. O Espírito Santo foi falando comigo enquanto eu dirigia indo para o trabalho. Eu tenho o hábito de ouvir pregações, eu gosto mais de pregações, honestamente, do que de ouvir músicas, né? Então a gente vai lendo a Bíblia e muitas vezes ali no trabalho, indo para o trabalho, além do hábito de a gente ler a Bíblia em casa, a gente tem esse hábito de ouvir pregações. E o Senhor começou a trazer esse tema muito forte, jovens marcados para morrer. Eu sei que é um tema curioso, um tema até polêmico, né? Talvez até te irrita um pouco esse tema. Como assim? Eu marcado para morrer? É estranho. Também acho. Mas o Espírito sabe exatamente onde quer nos conduzir nesta noite. Eu sou Márcio Virgílio, aí do canal Jovens de Joelho, e eu te convido para participar conosco essa noite, para entrar com a gente ao vivo aí, para chamar algum amigo seu, chamar aquele jovem que abandonou o ministério, aquele que está em dúvida, aquele que tem dúvida se compensa ou não seguir o Senhor. Compensa. Vamos falar um pouco disso hoje. Amém? Nós temos o hábito de começar sempre com uma pequena oração e hoje não pode ser diferente nessa sexta-feira tão especial, praticamente encerrando o mês de novembro e abrindo aí o final do ano. Como passou rápido, né? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento tão valioso, esse momento tão rico, esse momento onde nós paramos e exercemos com fé a porção que o Senhor nos deu. Eu te convido, Espírito Santo, a falar aos corações, eu te convido a ministrar as vidas, eu te convido a tocar cada um que se fizer, que de alguma forma se achegar à live, seja agora ao vivo com a gente, seja pelo vídeo que fica no Instagram ou pelo YouTube, que a palavra do Senhor possa ecoar e encontrar os corações certos. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo favor e pela graça, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Por que jovens marcados para morrer? Olha só, nós temos uma experiência e uma caminhada com os jovens e algo que tem nos impressionado é que muitos jovens começam bem. Muitos jovens possuem as marcas do chamado, manifestam os dons, manifestam traços de caráter, isso quer dizer, manifestam o fruto do Espírito. Muitos jovens vêm de um histórico com Deus e eles vão ali caminhando e a gente se alegra demais com essa turma. Como é bom ver isso na vida dos jovens. E muitas vezes nos acampamentos isso fica muito nítido e transbordante, né? Jovens estão surgindo no Senhor naquele exato momento. E até aí é ótimo. Mas o que entristece o nosso coração e que a gente tem percebido é que o start é ótimo, o start é excelente, mas a manutenção da caminhada não. Muitos começam bem e você olha e fica empolgadíssimo, porque você fala, ali está um jovem com um potencial enorme, mas de repente aquele jovem começa a murchar e aí ele começa a perder aquela alegria, perder aquele brilho, e ele começa a entrar em conflitos a respeito da vida cristã, e ele começa a duvidar então da capacidade de Deus de cumprir promessas. E aí o que ele faz? Ele começa a lutar com a força do próprio braço. Sabe o que acontece? Há um murchar. Aquela árvore frondosa, cheia de expectativa e cheia de vida, de repente começa a murchar. Ela começa a perder aquela alegria, perder a intensidade, começa a perder o impacto. Daqui a pouco ela cai no jovem protocolo.
Nós falamos disso em umas 2 lives anteriores, no passado recente aqui, né? Nós falamos disso, daquele jovem que ele vai na igreja, mas ele já não sabe por que vai. Ele se envolve nas equipes e nos ministérios, mas ele já não sabe por que se envolve. E ele já perdeu a alegria da vida cristã. Ele já perdeu o brilho. Até que ocorre o trágico. Ele se afasta definitivamente da presença do Senhor, do convívio dos irmãos. Ele perde o interesse na palavra de Deus. Ele deixa de sonhar. E aí ele diz: eu tenho que ganhar a minha vida. Lembra muito o jovem rico, que ele chega diante de Jesus com expectativa maravilhosa. Ele fala: Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Eu já faço um monte de coisa. Ele era um protocolar, mas havia um conflito ainda, ele queria mais. Mas quando Jesus o desafia e fala: vai, vende tudo e volta e segue-me. Dá aos pobres. Jesus diz: vai, me dê o teu coração. Faça algo além do protocolar. Seja um cristão além do protocolar. Você me dá o teu coração que eu te dou o clamor do meu. E aí aquele jovem apegado a muitas coisas, ele não segue Jesus, ele desaparece nas páginas da Bíblia. É de partir o coração, mas nós temos visto muitos jovens desaparecer do convívio da igreja, depois da vista dos pastores e líderes e depois do meio cristão completamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Jovens marcados para morrer. Antes de tudo, eu já vou dizendo, você é um jovem marcado para viver um grande propósito e uma herança. Mas eu também quero dizer que o diabo procura marcar jovens para morrer. E é sobre isso que nós falaremos fortemente. Eu convido você para abrir a palavra de Deus em Levítico. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí, Levítico, capítulo 20, 2-5. Quero mandar aqui um grande abraço para a Tia Leide. Tia Leide sempre está com a gente. Olá, Tia Leide e Leane. Que Deus abençoe suas vidas. Que Deus possa falar aos seus corações. Eu creio que hoje, nessa sexta-feira, essa live vai impactar vocês, hein? Vamos lá? Levítico 20, versículo 2, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um de seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um de seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Que coisa assustadora essa, é? Mas por que Deus Moloque? Porque no Velho Testamento havia uma prática, e o povo de Israel infelizmente entrou nessa prática, que é o sacrifício de crianças para esse Deus Moloque, algo abominável. Deus abomina esse tipo de coisa. E o que aconteceu com essas crianças? Elas tinham a vida interrompida, elas tinham sonhos interrompidos, era retirado delas a alegria de viver o futuro, de se desenvolverem, e as suas autoridades, seus pais concordavam, iam lá e sacrificavam ao deus Moloque, para que então aquele Deus se manifestasse e abençoasse o povo. Que absurdo! Satanás, ele não mudou, ele procura sabotar destinos, ele vem para roubar, matar e destruir. E se ele não consegue exterminar a vida de alguém rápido, ele procura exterminar o destino profético. Olha, jovem, me escute. Há um destino profético preparado para você. Há um destino profético que Deus separou para a tua vida. Você não pode viver uma vida cristã protocolar. Você não pode viver uma vida cristã de campanha em campanha, atrás de sonhos e desejos. Eu quero dizer que Deus é um Deus grandioso
E assim como o fogo emana calor, Deus, por ser rico e cheio de graça, a quem se aproxima dele é abençoado. Quantos jovens na Bíblia que se aproximaram do Senhor e foram extremamente abençoados. Mas em contraponto a isso, há uma manifestação por parte do inimigo que é gerar através dos seus agentes as ocorrências de Moloque. Moloque aqui fala de sacrifício de futuro, sacrifício de vida. Márcio, o que isso tem a ver com os dias atuais? Jovens estão sendo sacrificados. Jovens estão sendo impedidos de sonhar. Jovens estão se acostumando a uma vida cristã protocolar, a uma vida cristã vazia, a uma vida cristã de bater ponto, a uma vida cristã de fazer da igreja um lugar, um point. Ei, eu não sou contra você ter comunhão, não sou contra você ter aquele momento de lazer com os irmãos, mas você precisa entender, a igreja, ela é uma estrutura do reino. Ela aponta para o reino de Deus, ela é um pedaço do reino de Deus na terra. Embora ela cogite coisas da terra também, você não pode pensar que a igreja é só isso. A igreja, ela trata de coisas da terra, ela cuida de você, ela tem obras sociais, ela tem um lanche, ela tem a comunhão com os irmãos, mas se você vê a vida da igreja apenas dessa forma e não consegue entender o papel eterno que a igreja tem, você está muito equivocado. O reino de Deus. Quando você pensar no corpo de Cristo, pense o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. E quando você pensar no reino de Deus, você pensa algo mais do que o protocolo, algo mais do que bater ponto, algo mais do que se envolver num monte de ministérios, cumprir um monte de metas e bater um monte de ponto nos eventos e curtir bastante social. A igreja passa por eventos, a igreja passa por social, da parte dos jovens a igreja passa por mais eventos ainda, a igreja passa por acampamentos, a igreja passa por congressos, por conferências. Sim, ela passa por tudo isso, mas isto não é o fundamento, isto não é o principal, isto não é o núcleo da igreja. A essência da igreja é despertar o jovem para a eternidade. Há um problema sério nos dias atuais, onde os jovens pensam que a vida da igreja é apenas aquilo, é apenas o estar bem, é apenas o estar feliz, é apenas o estar realizado. E eu fico pensando, onde colocaríamos João Batista no meio dos cultos de nossos jovens? Como seria um discipulado com João Batista? Como seria o discipulado de um homem que fala da eternidade e ele fala de coisas que ainda não se vê? Como seria o discipulado de um homem que toca promessas de Deus, mas que ninguém enxerga? Um homem que anda num nível de fé extremo? Como seria? Será que seria desinteressante? Ou será que nos chamaria ao profundo? Eu lembro que eu desejei muito fazer o seminário bíblico, curso teológico, aos meus 17 anos. E era difícil porque tinha poucos jovens, era algo mais para os adultos, né? E eu dei entrada ali numa expectativa e o Senhor trouxe a provisão e trouxe uma bolsa. E era complicado porque eu estudava de manhã e à tarde uma correria e à noite era no Instituto Bíblico e muita briga por parte dos meus irmãos que não queriam, mas eu ficava na expectativa. Havia algo mais em Deus do que realizar tudo que esse coração jovem queria. O coração jovem é enganoso demais. Nós desejamos tantas coisas na juventude que às vezes tornam-se em peso no nosso futuro. Como arde no meu coração passar uma mensagem para os jovens. Jovem, gaste-se na presença do Senhor. Gaste-se. Eu lembro que nós íamos para uma vigília
Não, para um culto na sexta-feira ali em Goiânia, no Senador Canedo. Nós íamos ali na caminhonete de um irmão, acho que o irmão Carlinhos, saudade demais. E nós íamos ali na parte de trás daquela caminhonete, era um frio terrível, tem uma descida enorme ali saindo de Senador Canedo para indo para o centro da cidade, mais propriamente para o Jardim Novo Mundo ali. Eu lembro que eu e meu colega Rogério, a gente jogava uma cobertinha ali na parte de trás da caminhonete, deitava naquele chão de madeira. Nós éramos jovens, nós não gripávamos tão facilmente. Hoje misericórdia. A gente ficava ali, mas vivíamos como quem sonha. Nós nos gastávamos no Senhor. Nós nos gastávamos de buscar a presença do Senhor. E se você me perguntar assim, e aí, você ficou rico? Você ficou famoso? Você ficou... não. Mas eu ganhei a Cristo. Eu ganhei experiências com Ele. Eu lembro que uma vez nós estávamos no monte e a gente sempre ouvia falar de algumas coisas milagrosas que ocorriam no monte. E às vezes a gente fica cético, não acredita, né? Eu lembro que nesse dia, os gravetos, eles ficaram como em brasa. Gente, eu entendi a sarça ardente naquele dia. Os gravetos, você já jogou graveto quando tá fazendo um churrasco ali, que é carvão, e ele fica vermelhinho? Se você for lá e pegar a mão, pegar, né, sua mão vai se queimar, porque ele está em brasa. Mas aquele dia no monte, naquela vigília, eu tinha meus 17 e os gravetos ficaram vermelhos à nossa volta. Era um espetáculo, uma coisa de louco. Ficavam vermelhinhos como em brasa. E eu sei que talvez algumas pessoas vão falar assim: Márcio, eu sei que você está falando é viagem, não tem nada a ver, não está na Bíblia. Eu vivi. Eu peguei aqueles gravetos e era algo especial. O Senhor estava ali. Mas se você foi lá buscar os gravetos, buscar a emoção, eu não fui buscar nada disso. Mas o Senhor quis se mostrar daquele jeito assim. Eu nunca esqueci aquilo. Eu ganhei a Cristo. E quando a gente fala de jovens marcados para morrer, a gente fala de Moloque, porque Moloque levava as crianças a serem sacrificadas. Nós vemos hoje em dia muitos jovens tendo o seu futuro sacrificado, porque eles não querem passar por isso, porque eles não querem investir, porque eles não querem se deixar gastar. Deixa eu dizer algo para você, que em casa a gente está tendo uma reforma e o pedreiro muitas vezes ele pega o disco de maquita e ele joga esse disco no porcelanato e ele corta o porcelanato e sobe aquela poeira, aquela fumaça, aquele cheiro de fogo, porque está cortando a pedra. Mas daqui a pouco a pedra foi cortada retinha e aí ele vai colocando o piso na casa e a casa vai ganhando forma e vai ficando linda, mesmo depois daquela bagunça, daquela poeira, daquele cheiro de fogo, daquele barulhão. Às vezes nós não queremos conviver com o Senhor, porque o Senhor é como se fosse esse disco. Nós trazemos o Adão caído, o Adão cheio de pecado, o Adão cheio de psiquez na mente, a nossa mente complicada, nosso histórico familiar, os nossos traumas. E aí nós inventamos de conviver com o Senhor e Ele é como se fosse esse disco e Ele fosse passando em nós assim, por mais que seja devagar. E aí eu não quero iludir os jovens, porque os jovens têm essa ilusão que se Deus os confrontar, Deus vai os confrontar com tanto amor que não vai doer. Isso é mentira, porque por mais que o nosso mestre de obra aqui, ele passe aquele disco com delicadeza sobre o porcelanato, faz um barulho estrondoso, terrível, sobe uma fumaça, e olha que ele é cuidadoso, mas só que ali é uma pedra dura, é uma pedra que tem que ser trabalhada. Da mesma forma é o Senhor.
foi convivendo com o Senhor aqueles anos, eu aquela pedra dura e o Senhor aquele disco lindo, mas não era o disco que era agressivo, era aquela natureza pecaminosa do Márcio que era agressiva demais. O disco tinha que passar e cortar o pecado, cortar o complexo de vítima, cortar aquele senso de miséria. Gente, eu amo minha esposa e ela tá vendo a live. Eu vou contar um segredo, mas não conte para ela. A minha esposa gosta muito de uma loja. E esses dias foi aniversário dela e eu comprei um presente surpresa. E aí eu fui passear com ela no dia do aniversário dela e a gente passou na frente daquela bendita loja. E estava escrito lá liquidação. E eu com muita coragem falei, vamos lá, Cris. Ai, Senhor da glória. E eu entrei naquela loja, eu deixei ela olhar as blusas, as roupas. Eu suei frio naquele negócio. Ai, foi como se o disco cortasse um pouco mais. Porque eu falo de um Deus rico, de um Deus poderoso, de um Deus que pode todas as coisas. Mas aqui dentro, o disco tem que cortar e tirar a mentalidade de miséria, de pobreza. Aqui dentro, o disco tem que desprogramar para que a gente possa abençoar pessoas. E a minha esposa, toda sem graça, ela encontrou ali uma blusa linda, maravilhosa, a cara dela. E eu lá no sofá falando, Espírito Santo, me ajuda. Você sabe de onde eu vim? Meu pai colocava tijolo para segurar o sofá, ele colocava lençol na porta do banheiro porque ele não queria gastar dinheiro com porta. Por muitos anos ele não quis mexer com água encanada, a gente ficava tomando água de cisterna. O senhor sabe disso, que a porta lá de casa muitas vezes ela era uma porta que era escorada com madeira, porque meu pai não queria comprar fechadura. O senhor sabe de onde eu vim. Oh, aleluia! E eu entrei ali. E o disco foi cortando, minha esposa foi gostando. E eu consegui deixar ela muito feliz com aquele presente, porque aquele foi muito inesperado. Eu acho que ela nunca imaginou que eu entraria naquela loja. Meu pai do céu. E eu fiquei pensando assim, sabe? E se Deus mudasse a programação aqui dentro? Se o Espírito mudasse a programação aqui dentro? Quantas pessoas eu poderia abençoar? Quantas pessoas eu poderia tocar? Nossas lives é fruto disso. Comecei a escrever. Nos meus primeiros anos de conversão eu tinha um hábito. Não tinha smartphone. Não me chamem de velho, por favor. Mas eu gostava de arriscar minha agenda todinha. Eu anotava pregação o tempo todo. E por anos aquelas pregações foram sendo anotadas e anotadas no meu coração. E eu comecei a fazer um blog, até que um dia que o Espírito Santo falou assim, pegue as suas anotações, faça um pequeno blog e jogue na internet. E eu gostava de fazer essas anotações também, colocava no zap da igreja. E um dia, uma das intercessoras falou assim, meu sobrinho, que mora na Alemanha, perguntou se você não fez o resumo do culto passado. E eu falei, oh, desculpa, eu estava muito cansado, eu fiquei no culto, mas eu não fiz. E aí o Espírito Santo falou assim, o seu resumo foi parar na Alemanha. Faça um blog. E depois que eu fiz o blog, ele falou, faça um site. E depois que eu fiz um site, ele falou, faça um canal do YouTube. E eu falei, tá bom, chega, eu sei de onde eu vim. E ele falou, coloca no Instagram. O Instagram é uma das ferramentas mais dinâmicas hoje no mundo. As pessoas acessam rápido. Coloque lá. Fale o coração dos jovens. E aí hoje nós estamos aqui, nessa sexta-feira. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você, jovem, que quer um pouco mais de Deus. Sabe qual é o lema do nosso trabalho, dos jovens de joelho? Não vem aqui ver a nossa live, porque eu
estou te implorando. Não, o Espírito colocou um lema em nosso coração. Estamos atrás de Josué e Caleb. Por quê? Porque eu acredito firmemente que há uma geração, de dentro dessa geração, há um grupo de jovens como Josué e Caleb que querem algo mais de Deus. Há um pessoal que quer algo muito mais do que acampamento, que quer algo muito mais que congresso. Há jovens que querem viver com Deus todos os dias. Eu convivi recentemente com uma adolescente jovem. E a vida dela me marcou e me marca até hoje, porque ela tinha conflitos profundos com o Espírito e ela muitas vezes falava: eu não quero ir para a equipe de louvor, só cantar porque dizem que eu tenho uma voz bonita, eu não quero pregar porque todo jovem aqui prega de vez em quando, eu não quero ir para as festividades dos jovens porque isso me cansa, eu quero saber por que eu faço tudo isso, eu quero fazer algo para o Senhor de coração. E eu falei: Senhor, me dá uns desses. Me dá uns jovens assim. Senhor, eu quero achar esses jovens. Porque algo que doeu no meu coração na última temporada, nas últimas, é que nós temos visto muitos jovens legais, bonitinhos, gente boa, mas quando você os chama para um nível de fome, e você fala: eu não prometo cargo, eu não prometo bênção, mas eu prometo Cristo. Nós vamos falar de Cristo, e nós vamos falar muito dele. E aí os jovens viram para nós e falam: eu vou ver se eu tenho tempo. Mas então vamos para aquele evento espetacular, arrebatador. Agora nós vamos. Vamos ouvir aquele cantor famoso. Agora nós vamos. Mas vamos só por Cristo? Culto chato. Não tem efeito, não tem fumaça. Você não é simpático, você não sabe contar as piadas que a gente curte. Você não marca os lanches. Você não faz os cultos descolado. Você não tem um palavreado agradável. Isso parte o meu coração. E eu não sabia por que fazer live. Porque eu pensava: Senhor, eu não sei nem para que tipo de jovem eu faço live. Mas o Espírito então falou ao meu coração: você está à procura de Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam no grupo dos 12, indo junto com os 12, fazendo a mesma coisa dos 12. Mas eles não eram dos 12 espias. Eles não ficaram presos naquele grupo. Eu creio que o Senhor nos dará, que o Senhor vai fazer essa palavra chegar em jovens que estão no meio dessa geração, mas eles querem algo muito maior do que essa geração quer. Então você entendeu o Moloque? Moloque é isso. Moloque é um Deus que quer sacrificar o seu futuro. Ele quer sacrificar o futuro de jovens. Ele quer dizer para esses jovens que eles não têm uma missão em Deus. Eu vou ler um trechinho de um de nossos livros, Fases da Vida Cristã. Está lá no nosso site, voltandocasa.com. Entra no nosso site, você vai ter livros gratuitos lá. Deus vai te edificar demais. A gente lê tanta coisa. Vamos ler algo inspirado pelo Senhor. Com a linguagem de jovem, você vai se divertir. Eu coloco o livro no formato de smartphone, EPUB. É um barato. Olha o que diz um trechinho do nosso livro, Fases da Vida Cristã. Quando começamos a caminhada cristã, estamos felizes, considerando todas as maravilhas que o Espírito começa a trazer para nossas vidas. Mas devemos parar, ficar presos a este momento? Não, claro que não. Esse é o primeiro momento. O agir do Espírito irá nos conduzir num ponto futuro, ao qual eu vou chamar de ponto de maturidade, ponto de responsabilidade e ponto de fé. Olha só, eu te falei que Moloque sacrifica jovens marcados para morrer. Na listagem de Moloque, jovens que estão tendo o seu futuro impedido. Convivi com a jovem que todas as vezes que eu olhava para ela, o Senhor falava:
intercessora, treinada, capacitada, mas ela saiu do ministério de intercessão, nunca mais quis andar com a gente naquela estação. Todas as vezes que eu olhava para ela, o Espírito gritava, intercessora. Isso é Moloque, retirando o chamado das mãos dela. Você entendeu, jovem? No primeiro momento é ótimo, você se converte, aquela explosão de vida cristã, mas ficar só nisso não é o ideal. Há um ponto futuro. O Espírito Santo ele quer te levar a um ponto futuro, a um ponto de maturidade. O primeiro ponto, o céu é seu, tudo colorido, tudo divertido, Jesus é só para você e sua vida é transformada. Mas há um segundo ponto. Eu falei um pouco disso no livro Fases da Vida Cristã e me perdoe, eu vou ter que ler aqui um pedacinho para você. Olha o que diz aqui o livro. E eu vou falar desse segundo momento, vou ler aqui para você. Num segundo momento de nossa jornada, começamos a perceber que a morte de Cristo não foi só por uma pessoa. Entendemos que, na verdade, não somos o centro e que o sangue derramado foi para levantar um reino e não apenas um só homem. Essa compreensão nos desperta para algumas realidades, começando a aceitar o confronto como parte da vida cristã. No segundo ponto da vida cristã, você não é mais um menininho lindo de Deus, você começa a aceitar confronto, crescer, vamos crescer. Percebemos que a salvação é a porta, não o final. Que coisa! Uau, eu estou salvo! Sim, agora vamos crescer. A salvação é o começo. Enxergamos que Cristo nos oferece a salvação, mas também quer nos despertar para uma grande missão. Espera aí, Márcio, quer dizer que Jesus não quer despertar para essa missão só os pastores? Só os líderes? Você mesmo, jovem. É você. Eu prego para jovens que têm chamado. Eu venho aqui dar live para jovem que tem um chamado e às vezes não acredita mais. Eu estou aqui falando para jovens que se converteram, estão estagnados, chateados, eles querem romper, só que eles precisam às vezes do empurrão. Estou dando empurrão aí. Jovens de joelho é isso, empurra jovens para chegar no chamado. E pela primeira vez, analisamos a nós mesmos. Nasce então o desejo de compreender quem somos em Cristo, nossa identidade, nossos dons. Visualizamos a necessidade dos 5 ministérios, governo, pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, lá de Efésios. Começamos a aceitar e nos render à autoridade de nós pastores. Olha só, deixamos de ser jovens piolentos. Começamos a entender o princípio da autoridade no reino de Deus. Nasce uma desconfiança sobre a verdadeira face da perigosa zona de conforto. Isso mesmo. Eu amo essa igreja, eu amo esse lugar, eu amo esse grupinho, eu amo a minha panelinha. E aí, no segundo momento, você começa a desconfiar, pensar, falar, poxa, isso aqui está muito bom, mas o mundo é tão grande, está faltando tanta gente aqui para ouvir a palavra. Será que o Senhor nos chamou só para ficar nesse grupinho aqui? Hein? Você começa a ter dúvidas. Esse momento é bom, gosto de jovem assim. Olhamos a igreja de uma forma mais madura e reconhecemos haver nela muitos povos, como multidão, seguidor ocasional e o discípulo. Eita, uma vez eu preguei sobre isso. E uma jovem veio assim assustada. Eu nunca tinha entendido isso. Quer dizer que os povos que estão na igreja não são iguais? De jeito nenhum. Tem gente que está na igreja e quer pegar um peixe e sair vazado. Tem outro que de vez em quando aparece, principalmente quando aperta o calo, a dor, doença, essas coisas aí. Mas tem o discípulo que ele quer conhecer a Cristo todos os dias. Márcio, mas então expulsa a multidão da igreja. Opa! Expulsa não. Deixa lá. Vamos acreditar, vamos investir, vamos amar. Mas a proposta é, segue-me. É o discípulo. Então, duramente, começamos a perceber que há muitos interesses entre os que frequentam a igreja. Desculpa, jovem, se eu estou tirando sua ilusão, mas tem isso dentro da igreja. Então, é preciso olhar para o próprio coração e pesar as próprias intenções. Viu a diferença? O jovem protocolar nunca chega nesse momento, ele sempre vive naquele primeiro momento. O céu é meu, Jesus é meu, tudo em volta de mim e os líderes vivem para me servir. Uau!
Mas o jovem de governo, ele sai desse mundinho e ele começa a pensar por que ele anda com Cristo. Olha, eu vou te provar isso na palavra de Deus. Vamos lá para Ezequiel 37. Abra a sua Bíblia aí, o profeta Ezequiel 37. Eu vou te mostrar que existe esse segundo momento na Bíblia. Ezequiel ali caminhando para o final do Velho Testamento. Olha o que diz a visão do vale de ossos secos. Eu senti a presença, estou no capítulo 37 de Ezequiel. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Está aqui o momento da conversão. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Olha só. O Senhor falou: Filho do homem, profetiza para o Espírito, profetiza para o Espírito. Mas havia tantos homens que dava para formar um exército. Nós pregamos para jovens que estão dispostos a crescer para que Deus possa formar um exército. Isso fala de crescimento. O vale de ossos secos foi transformado, a visão é essa. Não é para que se formasse um monte de bebês. Não é para que se formasse um monte de criancinhas. Não é para que se formasse um monte de adolescentes. Mas um exército fala de maturidade, de algo que se completa, de algo que se pode esperar, de algo onde se possa estabelecer fundamentos e colunas. O exército fala de conquista. Nós falamos muito de jovens de governo porque falamos de conquista. Esse é o segundo momento. Vamos mais na palavra? Vou te levar agora para Ezequiel 47, 3 a 5. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para se atravessar, a não ser a nado. Sabe o que é isso? Imersão total em Cristo. Isso fala de profundidade. De novo, eu estou dizendo, você, jovem, não pode parar no primeiro momento, por melhor que ele seja, divertido, alegre. Sabe? Eu guardo uma cena comigo, porque eu lembro de uma jovem que ela teve que passar por muitas aflições na sua saúde. E no meio das suas lutas, eu lembro que eu chamei essa jovem para estudar a Bíblia conosco, uma adolescente jovem. E ela recusou, não quis, achou que era demais. E eu lembro da líder do seu departamento, e um dia elas ficaram abraçadas no culto, uns 15 minutos. E o Espírito falou ao meu coração: só isso não basta.
E eu não entendi. Eu falei, como não, Espírito Santo? Aquilo ali é um abraço. Abraço é amor. Como é que não? Aquela líder ali é maravilhosa. Tá dando um abraço de 10 minutos, 15 minutos na moça. E o Espírito Santo me lembrou que meses atrás aquela mesma moça tinha recusado o estudo bíblico conosco. Ela começou e abandonou. E um tempo depois, ela passou por fortíssimas aflições. Muito fortes. Problema muito sério na saúde. Se ela estivesse mais madura, ela poderia ter buscado muito mais em Deus para passar por aquele vale de ossos secos. Às vezes, jovem, você fica aí preso naquele líder que apenas quer te dar aquele abraço de urso, né? Aquele abraço longo assim, e chora com você. Você erra na quinta, ele chora, na sexta chora, um mês depois ele chora, um ano depois ele chora com você. Você casa, ele continua chorando com você. Daqui a pouco você está com 50 anos, ele continua chorando com você. Mas ele nunca ousou dizer para você, ei, vá para o segundo momento. Pare de cometer os mesmos erros. Se prepare para batalhas maiores. Se prepare para a maturidade, porque há coisas maiores para a tua vida que o Espírito tem. Às vezes, Deus nos arranca de perto de alguns líderes para nos colocar perto de líderes que vão exigir mais de nós. E aí, jovem, você tem que desejar. Uma revelação muito clara que o Espírito me traz neste momento é que há líderes maravilhosos que eles colocam água até o seu tornozelo. São líderes que te pegam na mão, eles são lindos e quando tem muita água eles te jogam aqui nas costas. Eu lembro de um líder que me buscava para ir no culto, 8 da manhã com o carro. Minha única preocupação era estar na porta. Às vezes eu atrasava e ele ainda ficava esperando. A água ainda estava no meu tornozelo. Mas há líderes que a água está no joelho. Isso já exige um pouco mais de nós. Eu lembro de um líder assim. Entra no seminário, menino. E eu entrei. Agora, eu não vou pagar não, te vira. Tinha pouca grana. Tinha que pegar um ônibus só. E eu descia longe de casa, pegava 2 ônibus, chegava em casa meia-noite. Eu descia uma ladeira escura, perigosa. Era eu e Deus. Nunca fui assaltado, não. Um lugar perigosíssimo. Passava na ponte de um corpo fedorento. E esse líder não me buscava, não. Água até o joelho. Mas aí, tive outra fase da minha vida que o líder, a água era até os ombros, né? Vamos pular um pouquinho. E esse líder já falava, você vai pregar tal dia, você está escalado. E esse líder já cobrava, melhor a pregação, você estudou? Eita, é tenso. E ele falava, olha, esse problema já superou, já conversamos sobre isso. Tome um livro aqui para você ler. E um livro borrachudo, aquela encrenca difícil de ler. Era outro perfil de líder. E isso não dava nem para chorar no cangote, de vez em quando. E aí tinha aquele líder mais doido ainda, que ele falava assim, passe a nada, rapaz. Você já tem tantos anos de fé, você tem um chamado em Deus. Se comporte como tal. E eu pensava, líder grossão, maldosão. Mas eu entendi que era o momento de nadar. Esse líder, ele tinha a capacidade de me ensinar a nadar. Entendeu? Entendeu o negócio? Estou falando com jovens hoje aqui porque eu já vi jovem fugindo de alguns líderes. Jovens já fugiram de mim também, tá? E eu já fugi de alguns líderes também. E, poxa, era bem aqueles que iam me ensinar a nadar. Às vezes, jovem, você tá aí meio chateado comigo, porque talvez você tá fugindo de um jovem, de um líder levantado por Deus para te ensinar a nadar. E você tá correndo para ficar lá na casa daquele líder que pega na mãozinha e oferece sorvete.
Ó, abre o olho, cuidado com o Moloque. Paulo diz em 2 Timóteo 4, 6-8, essa eu digitei aqui. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, a sua vinda. Tá vendo, jovem? Jovem, você tem uma carreira para cumprir, um bom combate. Amar a volta de Jesus não é ficar cozinhando galo na igreja, é crer, viver o teu chamado profético, chegar ao seu destino profético, é ser o que o Espírito colocou no teu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração. Faça livros, faça live, toque pessoas, e eu estou aqui quebrando a cabeça, me virando, pensando nos materiais, projetando no escritório, eu estou me virando porque há uma incumbência sobre mim e há uma sobre você. Tem que andar, tem que crescer. Nós falamos nas lives e batemos muito nessa tecla sobre zona de estagnação. Zona de estagnação é morrer. Há muitos jovens na atual geração que estão se divertindo, gostam da igreja, mas eles estão 10 anos girando no mesmo lugar, dançando as mesmas músicas, cantando as mesmas coisas e chorando as mesmas lágrimas. Correndo de líderes que poderiam fazê-los nadar. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz brilhante, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jovem, a sua vida tem que ser como a luz brilhante. Brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, foi tenso. Não era um dia perfeito, não. Eu me bananei todo. Mas eu falei que Abraão saiu para fora. Saiu para fora. Eu falei desses termos mesmo. E foi olhar as estrelas. Eu não sabia direito o que eu estava falando, mas eu tinha fé. E o pessoal aturou. Mas estava brilhando a minha luz, a luz de Cristo brilhando no meu coração. E o que o inimigo então tem provocado na atual geração? A atual geração, ela retrocede. A atual geração não cresce. A atual geração fica passando crises de infância da fé. A atual geração não salta para o próximo nível. Ela fica presa no que lhe agrada. É uma geração de jovens que está clamando: nos agrade, nos agrade, nos agrade. Não, o centro é Cristo. É para Ele a vida, não é para você. E a crise vem porque Números 13 diz assim a palavra de Deus no versículo 20. Números 13, versículo 20, olha o que a palavra de Deus diz. 13, 20. Moisés mandou os espias: examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem, tragam algumas frutas da época. Assim os homens saíram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali, depois chegaram ao vale de Escol, versículo 23. E ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurados numa vara. E eles pegaram também romãs e figos. Gente, eu gosto muito de romã. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado. Olha isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse pessoal aqui pegou no cacho de uva, viram que a terra era boa, viu que Deus era fiel, eles viram a promessa. Muitos jovens começam assim, eles tocam em Deus, eles são livres de vícios, eles são livres de traumas, eles começam a crescer, eles rompem, eles passam nas faculdades, eles fazem a prova da OAB, eles fazem provas e vão em frente, e eles começam a ver que a vida cristã é poderosa e é real e que Deus é bom. Moisés falou: vai lá, confesse, a terra é boa. Moisés não precisava disso. Mas os espias foram lá e Moisés permitiu. E o que eles fizeram? Eles foram lá e a terra é boa mesmo. Uau!
Está na cara, se Deus falou, é. A vida cristã é uma vida maravilhosa, é uma vida de integridade, é uma vida de prosperidade, sim, em todas as áreas, é uma vida de crescimento, é uma vida onde a mão de Deus te conduz ao melhor e te dá sabedoria para viver. Mas eu tenho que ler com você que estes mesmos aqui, depois de passar por isso tudo, olha o que falaram no versículo 27. Nós fomos até a terra aonde você nos enviou, e de fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os homens que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas, moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus e os amorreus. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Sabe o que é isso? Versículo 32 diz que eles espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos, e também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto dele nós nos sentimos tão pequeninos que somos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Eles viram a terra, viram que a terra era boa, eles viram que Deus é fiel, e de repente eles trazem esse relato. Eles falaram, Deus é mentiroso, Deus não é capaz, a terra é boa, ela tem um cacho gigante, mas isso não dá para alimentar o povo não. Colocaram Deus em dúvida. Por isso que o tema da nossa live é Jovens Marcados para Morrer. Porque eu vou para Números 14, versículo 27, e olha o que diz a mesma palavra. Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte, juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 2, 13 a 14, eu digitei. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Passamos, pois, o ribeiro de Zerebe, e os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerebe foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Sabe o que aconteceu? Estes homens aqui foram sentenciados à morte. A incredulidade, o desejo de ficar na superficialidade. A superficialidade, jovem, em algum momento pode te levar a duvidar de Deus e entrar em linha contra Deus, contra os homens de Deus, contra os líderes de Deus, contra o agir profético dos teus dias, e aí você pode assumir uma sentença de morte sobre você. Eles falaram aqui, não, voltemos para o Egito, nós vamos morrer nesse deserto. Morreram. Agora você entende? Jovens marcados para morrer. Márcio, Deus quer matar jovens? Não, Moloque quer. O inimigo, eu falei no começo da live. E ele quer algo. Sua fé, sua sentença, quer usar a sua boca. Ele quer que você fique sempre no primeiro estágio, jovem. Para que quando você chegar nas portas da sua herança, você vire e fale, é grande demais para mim, eu não posso. Sou muito pequeno para isso. Os gigantes são muito grandes. Eu sou um pobrezinho, coitadinho, menininho. Olha, eu sei de onde eu vim, sou uma vítimazinha. Eu sou uma vítima da história. Eu não sei nem falar. Eu não tenho cultura. Eu não tenho curso superior. Eu não sou superdotado. Olha para minha família. Deus, não há. Eu não posso te ajudar, Deus. Deus, eu não posso cumprir esse propósito. É grande demais. Deus, deixa eu chorar. Eu vou lá chamar aquele líder para chorar no ombro dele. Ai, Senhor, o meu coração dói. Porque eu acredito numa geração de Josué e Caleb.
jovens que querem algo a mais com o Senhor, jovens para suportar a pressão que virá sobre essa geração, muita luta, muito conflito, muita mídia, vão haver batalhas terríveis. Só Josué e Caleb vai tocar a herança. Muitos jovens, se não apontar para o crescimento, não vão suportar a pressão sobre a vida cristã que vem por aí. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Os 10 espias recuaram, morreram. Eles não entraram em Canaã. Ei, jovem, não recue. Nós temos convivido com muitos jovens que têm recuado. Têm recuado do estudo bíblico, têm recuado do discipulado, têm recuado da oração em línguas, têm recuado da profundidade, têm recuado do confronto, têm recuado do desafiar, do chamado de Deus. Querem atalhos, 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 atalhos. Jovem, não faça isso com a sua vida. As marcas de um jovem, os sinais de um jovem marcado para morrer. A estagnação. Eu vou falar disso agora. Se me permite, eu vou tomar uma água aqui. Vou falar de alguns sinais de jovens que marcados para morrer. Se você tem um desses sinais, essa noite nós vamos orar e vamos quebrar esse negócio. Você vai começar a pegar caminhos diferentes, eu creio. O Espírito vai inspirar você. O primeiro sinal é a estagnação. É o jovem que aprendeu a se dar bem na igreja. Ele agrada a todo mundo, gregos e troianos. Ele peca escondidinho, fica de boa, e ele sempre se dá bem, e ele está ali naquele ministério, mas ele nunca frutifica. Mas ele está ali, ele é um médio. Jovem, saia da estagnação. Deixa eu te contar um segredo, uma chave de um grande líder. Quando você pensar em um grande líder, o grande líder é sempre aquele que vai te chamar a subir um nível a mais. O líder que deixa você confortável por muito tempo. Cuidado, está te sabotando. O outro sinal é a crise da santidade. O jovem que aprendeu a viver na prática do pecado e ele esconde dos homens. Ele está na prática do pecado, ele vive no pecado, ele finge que está tudo bem. Em momentos de evento ele veste uma roupa branquinha e fica lá. A palavra de Deus diz no Salmo 139, versículo 7. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. E se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Você não pode fugir do Espírito de Deus. Quando o jovem insiste em viver no pecado, o que ele faz é pegar sementes satânicas e plantar na vida dele. Sementes satânicas, elas frutificam quando são alimentadas e depois ele terá que arrancar essas sementes. Eu tenho uma grama aqui em casa e de tempos em tempos eu tenho que ir lá com a mão arrancar o mato e ele cresce parecido com a grama e ele dá muito trabalho. Não, ele não fica lá, eu vou olhar para aquele mato e ele vai sair. Eu vou orar para aquele mato sair. Dá trabalho. Jovem, se você pratica o pecado, saia disso porque você está plantando sementes que elas vão nascer. Você tem que parar com isso para já arrancar as que já plantou. Outra marca da morte, a falsa humildade. Eu sou tão bonzinho, eu estou sempre aprendendo. O quê? Olha o que diz a palavra de Deus. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Se você não crescer, jovem, se você não passar dessa fase de leitinho, a pressão da sociedade será tão grande que você não conseguirá discernir entre o que é certo e errado. O diabo está cada dia mais enganador, disfarçado de anjo de luz. Então saia dessa posição bonitinha. Isso é falsa humildade. A verdadeira humildade aponta para o crescimento o tempo todo. Pare de repetir as coisas.
Um homem de Deus percebe as coisas. Pare de pegar pregações prontas de homens de Deus e repetir na sua igreja e achar que ninguém sabe. Pare de pegar a pregação do seu pastor, dar uma mudança e ir lá pregar no meio do jovem na cara de pau. Vá buscar a revelação da palavra de Deus. Pare de caçar as coisas no Google como se fossem fáceis. Pare de caçar o mover de Deus na internet. Procure o mover de Deus entre você e o Espírito Santo. Pare de querer usar a autoridade de homens de Deus. Você tem que ter autoridade. Não queira usar o nome de Paulo, não queira usar o nome de pastores, não queira usar o nome de líderes que pagam um preço. Você precisa pagar um preço. Outra marca, e essa me parte o coração, é o fator Elias. Outra marca de jovens que estão marcados para morrer é que eles fogem do discipulado. Jovens não querem ser discipulados. Nós temos que ouvir muitas vezes jovens falar para nós que por que eu preciso ser discipulado por você? Por que eu preciso caminhar com o homem de Deus? Por que eu preciso andar com líderes que às vezes me deixam desconfortáveis, que me confrontam, que nem me explicam tudo como eu gostaria? Por que eu preciso acreditar nesse negócio de unção dobrada? Porque é a unção dobrada que permitiu Eliseu começar o seu chamado. Se você não suportar o peso de um discipulado, o seu chamado será frágil, construído sobre a areia. Se você não tiver um homem de Deus que cortou você, como eu falei no começo da live, como aqui o nosso mestre de obra corta o porcelanato, o seu chamado será torto. Eu não sou mestre de obra. Na minha visão, sabe como põe porcelanato numa casa? Basta eu pegar as pedras, juntar e pôr massa debaixo e colar. Mas não é assim. É terrível, é uma matemática pura. Tem que cortar o tempo todo e alinhar. E depois ele vem com a marretinha e pá, pá, pá. No espiritual é assim também. O discipulado é desse jeito. Para o Senhor construir, jovem, uma grande casa na sua vida, Ele tem que pegar o disco, cortar você, pegar a marretinha de borracha, bater, alinhar você e depois você tem que ficar ali paradão até secar a massa. Muitos jovens estão fugindo do discipulado. E muitos jovens têm ignorado a voz profética. Olha o que diz 2 Reis 7. Ouça essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderá acontecer. Eliseu respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descer a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falar ao rei, dizendo, amanhã por estas horas haverá 2 medidas de cevada por um ciclo. Sabe o que aconteceu aqui? O capitão falou, o profeta está doido, não é possível isso acontecer, essa mudança. Mas aí, os leprosos foram no acampamento do sírio. E os sírios ficaram assustados. Deus fez um mover ali, deixou aquele povo assustado, eles foram embora e deixaram o acampamento cheio de comida e cheio de tudo. E os leprosos foram lá e avisaram o rei. O povo saiu correndo e foi buscar aquela comida. E o capitão, o incrédulo, ficou na porta. E o povo atropelou. Ele viu, mas não provou. Eu quero alertar jovens nessa noite, jovens que muitas vezes eles escutam, eles estão lá no culto, eles recebem a palavra de um profeta, mas que não prega segundo o que eles querem, mas o profeta diz, haverá tempos difíceis, mas Deus dará vitória, por isso que é preciso crescer, e aí muitos jovens falam, chato, indigesto, não quero andar com você, essa palavra sua aí nunca vai acontecer, é bobeira, está tudo muito divertido. Não. Jovem, escute a voz profética. Os tempos são difíceis. Há uma pressão social muito grande em cima do jovem cristão. E o jovem cristão superficial não suportará. Há homens de Deus querendo discipular jovens, mas eu pergunto, há jovens querendo ser discipulados? Nossa live eu quero concluir dizendo que 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
O inimigo, ele tem tentado tirar a fome de nossos jovens, o desejo pela profundidade, o desejo pelo chamado, pelo discipulado, a fé para orar em línguas de forma regular. O inimigo tem tentado levantar jovens superficiais que não vivem as promessas de Deus, mesmo assim ficam conformados, dizendo que está tudo bem. Mas eu quero dizer, jovem, há grandes sonhos para você em Deus. Eu quero orar com você agora. Você que ouviu essa live, fale com Deus. Fale com Deus. Ele quer te levar para um segundo ponto, o ponto de propósito. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa noite, por esse momento maravilhoso, com cada jovem que está nos ouvindo. E eu peço que a tua palavra chegue no coração deles e abra um horizonte. Senhor, eu gosto muito de um bairro que tem ali em Goiânia, porque ele é muito alto. E quando eu chego no pico ali, dá para ver lá embaixo tudo. Eu gosto dessa visão. E hoje, Espírito Santo, você nos levou a um lugar bem alto. Levou muitos jovens a um lugar bem alto. Eles puderam ver o vale, o perigoso vale de Satanás, mas puderam ver também a promessa de Deus no futuro. E eu peço que o Senhor fale ao coração deles. Desperta esses jovens, para eles saírem dessa fila. Uma fila de jovens marcados para morrer. E o Senhor os chama para viverem a herança. Que nessa noite, essa unção possa tocar jovens. E eles possam sair dessa fila e entrar na fila da grande herança do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. É isso. Nossa live acaba aqui. O Espírito Santo nos surpreendeu. Eu confesso que eu estou de coração partido hoje. O Espírito Santo me passou o disco no porcelanato do meu coração. Eu desafio você a um salto diferente. Reveja a nossa live devagar, com atenção, e conte para nós o seu testemunho lá no nosso site, no nosso Instagram, e mande para o nosso e-mail marcio.cris24@gmail.com. E se esse trabalho abençoou a sua vida, divulgue. Vamos caçar Josué e Caleb, não é? E eu quero fazer um desafio nessa live também. Você que entende de tecnologia, que entende do Instagram, que entende de equipamento e gosta do nosso trabalho, entre em contato com a gente. O Senhor tem nos dado a estrutura do escritório, nós estamos trabalhando isso, mas eu tenho orado, pedido ao Senhor jovens que têm sido tocados por esse trabalho, para nos auxiliar, para nos ajudar. A gente quer mexer no estilo da gravação, na captação de som. E eu creio, quem sabe, você que está vendo essa live é uma das pessoas que Deus chamou para nos ajudar nisso. Um grande abraço, eu sou Márcio de Vigílio, entre no nosso canal, nossas mensagens estão sempre por ali. Mande mensagens para nós teremos o prazer de responder. Que Deus te abençoe, até a próxima. Amém. Tchau.